Todos os homens estão debaixo do pecado, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. O que acontece? Quando você começa a estudar a espiritualidade, você começa a entender que, na verdade, a palavra pecado, ela significa separação, tá? Lógico, a Bíblia pegou o pecado, então tudo que você faz é pecado. O que acontece? O pecado não é colocado do jeito que as pessoas colocam. Só que a partir do momento que o homem começa a separar, aonde que começa o pecado? Na dualidade. Eu sou um, você é outro. Deus está lá e eu tô aqui. Não, na verdade, tudo é uma coisa só. Quando você começa a estudar a física quântica, a mecânica quântica, que eu diria que é a verdadeira ciência de Deus, realmente você começa a entrar no entendimento de que o pecado que a Bíblia fala que entrou no mundo é a separação. Porque no momento que o homem começa a se entender como indivíduo, que é para a sua evolução, ele começa a se ver separado do outro, ele começa a se ver separado de Deus, e é isso que faz com que o homem entre em pecado. Por quê? Porque se eu sou um indivíduo separado dos outros, então não tem problema eu matar, roubar, destruir, não tem problema eu cometer adultério ou qualquer tipo de pecado. Por quê? Porque o outro não importa. Eu vou viver a meu prazer, né? Que é o que a Bíblia chama de o prazer da carne. O prazer da carne, na verdade, é o egoísmo, é a avareza, né? Tipo, eu faço tudo pensando somente em mim. Claro que entra naquilo que a Vivian falou, da questão que é uma coisa que eu amei demais. Por quê? Porque quando você entra no autoconhecimento, você escuta e aprende e ouve muito se falar do individualismo no sentido eu. Eu sou extremamente importante. Tem versículos da Bíblia que falam do quanto é necessário o amor próprio. Quando você começa a entender a verdadeira espiritualidade, você entende que a Bíblia, ela também, basicamente, ela te leva ao autoconhecimento. O problema é a deturpação da palavra. Então, por exemplo, eu acho que a Bíblia é um livro muito importante para o desenvolvimento pessoal, né? E eu acho que é essencial. O que acontece? Quando você começa a estudar a espiritualidade de verdade, você descobre a física quântica, que é o que eu chamo de ciência de Deus, que mostra que nós não estamos separados de Deus, nós nunca estivemos, e o pecado entra nessa ideia de separação, né? E aí, perdi o raciocínio, só um minutinho que eu já volto. Vamos continuar falando do pecado que já volto que eu ia falar. Então, assim, o pecado é a separação, é a dualidade, é a divisão. Ah, lembrei, falando do reino de nós. O que acontece? Quando você começa a estudar o autoconhecimento, como foi nos ensinado a só pensar no outro e não pensar em nós, a gente começa a praticar muito o doar, o fazer pelo outro, e muitas vezes a gente está fazendo até não seguindo a nossa intuição. Que existem momentos que a nossa intuição diz não é para ajudar, não é para fazer. Tipo assim, dentro de nós, a gente sabe quando exatamente eu tenho que doar, quando exatamente eu tenho que ajudar e quando exatamente eu tenho que me recolher. Quando o mais importante é socorrer a mim, que entra naquela que o pessoal gosta de citar, que é super legal, que é a questão do avião. E isso é tratado na questão do amor próprio. Primeiro eu vou socorrer a mim, né? Não adianta eu querer pôr a máscara em todo mundo e acabo morrendo. Ou seja, eu não vou conseguir ajudar o maior número de pessoas se eu não me socorrer primeiro. Então, que é a questão do amor próprio. E existem versículos da Bíblia, que era o que eu estava falando, que sumiu e voltou agora, que é a questão de, por exemplo, tem dois versículos da Bíblia muito importantes que Jesus fala, que aquilo ali é a base, eu diria que é a base de tudo, de todo o entendimento. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo. Olha só que interessante. Ele fala que é os dois versículos únicos e principais da vida. Que se você entender isso, você entendeu tudo. Como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas?
E o segundo versículo, e ele ainda fala, o segundo versículo, semelhantemente ao primeiro. Engraçado, no primeiro ele não falou que eu tinha que me amar, ele falou que eu tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. E aí o segundo ele diz, semelhante ao primeiro, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Opa, peraí, mas ele não falou isso no primeiro. Então, quando ele explica que os dois versículos estão interligados, você consegue entender que quando eu pratico o amor próprio, eu estou amando Deus sobre todas as coisas. Por quê? Lá no começo da Bíblia, Deus diz que fez o homem do barro. A ciência já comprova que o corpo humano é uma máquina biológica. É como se fosse um robô extremamente evoluído. Dentro desse robô existe um espírito que dá para colocar, vamos colocar uma coisa assim mecânica para a gente conseguir entender. O meu celular para funcionar precisa de bateria. O meu computador para funcionar eu preciso ligar ele na tomada, ou seja, ele precisa de uma energia, uma corrente passando direto para que ele ligue. O notebook, ele precisa estar carregado, ou seja, novamente, precisa de uma corrente de energia para que esse computador funcione, para que esse notebook funcione, para que esse celular funcione, certo? Meu celular sem carga, ele não funciona. O que acontece? O corpo humano é a mesma coisa. O corpo humano tem uma carga de energia passando por todo o corpo que está alimentando esse corpo energeticamente. E a gente faz coisas para alimentá-lo. Por exemplo, o celular a gente põe no carregador, o notebook a gente põe para carregar e o computador a gente liga ele direto na tomada, né? Ele precisa ser ligado direto na tomada para passar essa corrente. O corpo humano, como que eu alimento o corpo humano? Fazendo atividade física para que eu mantenha esta máquina mais saudável. Alimentos, alimentação, pelo menos 80% do tempo precisa ser saudável. Então, 20% do tempo eu posso sim dar o prazer de comer as coisas consideradas não tão saudáveis, né? Mas 80% eu vou procurar trazer alimentos saudáveis. Vou melhorar o sono, né? Praticar uma melhoria no sono, para que então eu consiga manter esse corpo saudável, essa máquina funcionando corretamente, para então esse robô, né? Esse avatar, essa máquina é, evolutiva que foi criado por seres extremamente evoluídos, né? Dá para se dizer assim, possa funcionar corretamente, né? Então eu preciso desse alimento. Mas dentro desse alimento, a bateria principal é a partícula de Deus, né? É o espírito. O espírito vem da onde, gente? Vem do todo, vem da totalidade, vem dessa energia criadora que cria tudo. Então foi colocada uma pequena partícula dessa energia que alguns chamam de centelha divina. Agora eu não vou lembrar todos os nomes, gente. O Espírito Santo, e existem outros nomes, né, que são dados. Não importa o nome, você tem que se familiarizar com essa centelha divina, com essa partícula de Deus dentro de você e entender que é essa partícula que está movimentando esse corpo físico, fazendo com que esse corpo físico se mexa, viva, aprenda, né? Mas que na verdade nós somos, como Jesus mesmo fala, como a palavra repete várias vezes, a Bíblia, né? Nós somos deuses vivendo uma experiência humana, sim, gente. A questão, o pecado é isso, é que essa separação. Ah, não, Deus está lá, eu estou aqui. Não, mentira. Deus está dentro de mim o tempo todo. Quando você entende que Deus está dentro de você o tempo todo, você entende a questão de não adianta você esconder dos outros que Deus está vendo. Então, tipo assim, se eu tenho algo como errado, e eu pratico esse errado, entre aspas, né? Porque, na verdade, igual esses dias eu estava falando para os meus filhos, o erro é uma benção quando você para entender que eu erro para que eu aprenda. Então, na verdade, o errado não é pecado, porque o erro é para que eu faça melhor. Então, eu vou cometer muitos erros para que eu aprenda a fazer melhor. Então, quando você olha assim, o erro não é pecado. O pecado realmente está na separação. Quando eu me separo de Deus e eu acho que Deus é um ser lá fora e eu sou outro ser aqui. E isso é pecado. O pecado é eu achar que eu sou um ser e as outras pessoas à minha volta são
seres completamente separados de mim. Não é verdade. Por quê? Porque quando eu tenho essa separação, então eu pratico o egoísmo, o outro tanto faz, né? Então, o versículo, quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo para que eu pratique o amor próprio, a autoestima, o autocuidado, para que eu entenda Deus está dentro de mim. É eu cuidar dessa partícula que ele me deu. Só que as pessoas estão indo ao extremo, tanto de um lado quanto do outro. E a vida mostra claramente que é necessário o equilíbrio. Eu lembro quando eu tinha 27 anos, fazendo uma oração de madrugada, quando perdão, quando Miguel Arcanjo apareceu para mim e disse, eu ia falar José porque o meu filho chama José Miguel. Quando Miguel Arcanjo apareceu para mim e disse que o sentido da vida é o equilíbrio, tá? É o caminho do meio. É eu entender, não é ficar em cima do muro, não existe isso, né? É eu entender o caminho do meio. Nem 8, nem 80. É uma vida equilibrada. Se eu quero ter uma vida feliz, plena, é o equilíbrio. Se eu quero ter resultados, evoluir, entender quem eu sou, é o equilíbrio. Lógico que a gente passa, né, pelos caos da vida, e muitas vezes é necessário esses caos para que eu encontre o equilíbrio, né? Porque, por exemplo, se a vida está estagnada, precisa haver o caos para que seja mexido, transformado. Infelizmente, nós não aprendemos a fazer o caminho do meio de maneira muito tranquila. Ainda não. Ainda estamos nesse processo. Aí o que acontece? Lembra, nem 8 nem 80. O que eu vejo muitas pessoas ensinando a questão do amor próprio, da autoestima, da autocura, do autocuidado. Só que aí as pessoas entram numa obsessão disso e começa tipo tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. E isso estava me deixando um pouco triste. Até que eu escuto da Vivian uma coisa que traz para mim uma luz gigante, 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 eu falo, muito transformadora. O reino de nós. Como assim o reino de nós? Quando eu falo para Deus que eu quero trabalhar para o reino de nós, que eu quero ser contribuição para o reino de nós, o que vai melhorar para o reino de nós, eu faço parte do reino de nós. E eu estou incluindo o meu próximo. Porque como uma das coisas que eu tive que trabalhar em mim foi a questão de ser extremamente doadora e aprender a receber também, não só doar. Então, o reino de nós, para mim, pareceu muito leve, sabe? Tipo, claro, eu faço parte do reino de nós. E, ao mesmo tempo que eu vou me transformando, eu incluo as pessoas no reino de nós. Eu consigo fazer algo que expande para fora, tipo, o reino de nós. Eu não excluo as pessoas, até porque elas são extensões de mim. Lembra? Todos nós somos parte de uma totalidade, de um único ser, um único Deus, uma única energia criadora. E essa única energia criadora, ela tá em tudo. Então a separação é tipo assim, porque quando o outro não sou eu, então tanto faz. Se ele tá bem, se ele não tá, se ele tá doente, se ele não tá, se ele tá feliz, se ele não tá, se ele está vivo, se ele está morto, né? Entre aspas, porque não existe morte quando você começa a entender as coisas, existem experiências. Então, quando eu sou um e o outro é outro, então tanto faz se ele tá bem, se ele não tá, né? Que diferença faz para mim? Então, nem 8 nem 80, ou seja, nem eu tenho que doar demais e receber de menos, nem eu tenho que só receber e não doar nada, entendeu? É o tal do caminho do meio, é o equilíbrio, né? Aí, voltando aqui da questão do que eu estava falando. Então, quando você entende o versículo amar a Deus sobre todas as coisas, você entende que amar a Deus sobre todas as coisas é a prática do amor próprio. Por quê? Eu tenho que estar curada, eu tenho que estar bem para o reino de nós. É contribuição para o reino de nós a minha autocura, é contribuição para o reino de nós a minha autoestima. É contribuição para o reino de nós o meu amor próprio, porque eu só dou para o outro aquilo que eu tenho em mim. E além de só dar para o outro aquilo que tem em mim, eu não me sinto roubada, eu não me sinto sugada, porque eu estou doando. Por quê? Porque isso começa a transbordar em mim para fora.
E aí, quando eu só dou, eu sinto que eu estou sendo sugada, que eu estou sendo roubada. Também, por isso que sai do equilíbrio, né? Começa a ser doloroso a caridade. Por quê? Porque eu tô tirando de mim aquilo que eu não tenho. É a mesma coisa. Eu vou ajudar alguém que tá com fome, mas eu também tô. Ah, nossa, eu não tenho comida para mim, mas vamos supor, eu consegui um pão, em vez de eu pegar e dividir esse pão, dou metade para outra pessoa e como metade, eu dou tudo para outra pessoa e fico sem nada, continuo com fome. Eu não tô ajudando. Eu estou atrapalhando o reino de nós, né? Porque se eu morrer por conta de não alimentar esse mecanismo, né? Tipo, essa máquina parar de funcionar, como que eu vou ser contribuição se essa máquina não estiver em equilíbrio, não tiver saúde, não tiver. Então tem muita coisa aqui, tá? Eu acho que eu consegui explicar a questão do pecado ser uma separação. O segundo versículo, amar ao teu próximo como a ti mesmo, é entender. Primeiro, o primeiro está falando que eu e Deus somos uma coisa só, né? Eu e Deus somos uma coisa só, nós estamos conectados, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é eu praticar o amor próprio, é eu praticar o autocuidado, autoestima, cuidar da minha autoestima, elevar a minha autoestima, né? Entender que eu e Deus somos uma coisa só, que Deus nunca esteve fora. Tem um versículo que fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que que acontece? O reino está dentro, não está fora. Se Deus está dentro de mim, o reino está dentro, não está fora, certo? E aí, o segundo versículo, semelhantemente ao primeiro, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o próximo sou eu também. Ele também é uma extensãozinha de Deus. Então, ou seja, se eu roubar dele, eu não vou estar roubando de mim mesmo, eu vou estar roubando de mim mesmo. Se eu matar ele, eu vou estar matando a mim mesmo, vou estar matando uma parte de mim. Tem uma palestra do Bruce Lipton que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que a questão de eu matar o próximo, eu estou matando, é como se eu estivesse matando uma célula do meu corpo. No planeta, as pessoas se matam, se roubam, faz as coisas sem pensar nas consequências, certo? E o que que acontece? Imagina que todos nós, como no corpo, tem trilhões e trilhões de células vivendo em comunidade, né? E ele gosta de colocar que o nosso corpo é um pequeno planeta com muitas células, né? Porque cada célula, quando você começa a estudar, você entende, cada átomo tem consciência de ser. Então, cada célula, cada partícula do seu corpo tem uma consciência. Então, é uma comunidade funcionando em harmonia para que haja vida nesse corpo, né? Olha que mecanismo inteligentíssimo, poderoso, certo? O planeta não é diferente. O planeta, por exemplo, cada ser vivo e mesmo os não vivos, né, que a gente fala não vivos entre aspas, os animados e os inanimados, né, é como se fosse uma célula desse planeta. Então, quando eu estou matando as células do planeta, quando eu estou matando as pessoas, quando eu estou roubando, o que que eu estou fazendo? Eu estou matando a mim mesmo, né? É como se fosse um câncer no meu corpo. É a mesma coisa, gente, não tem diferença nenhuma, tá? Então, amar ao meu próximo, amar ao teu próximo como a ti mesmo, é entender que o próximo sou eu também. Então, quando eu prejudico a natureza, quando eu prejudico o homem que é meu vizinho, quando eu prejudico meus irmãos, pais, ah, mas eles foram ruins para mim. O erro é para o meu crescimento. Eu vou olhar o que ele fez, ele foi ator na minha vida. Alguma coisa que eu preciso curar, eu vou olhar para isso. O perdão não é para o outro. Quando você entende que o perdão não é para o outro, fica super leve perdoar, porque perdoar não é você aliviar a barra da pessoa. Não quer dizer que ela não vai pagar, se ela cometeu um crime, ela vai ser presa, ela vai arcar com as consequências daquilo do mesmo jeito. Então, perdoar não é você tirar da pessoa a carga dela. Perdoar é você tirar ela de você. Você libera a energia dela. Ela fez o que ela tinha que fazer para você, seja bom, seja ruim. Ela foi o ator daquele momento, para aquela situação, para aquele aprendizado. Agora eu perdoo e agradeço. Sim, agradeço. Não importa a pior pessoa que ela foi.
Eu agradeço porque ela me trouxe crescimento, nem que o meu aprendizado foi saber que eu não quero ser igual a ela. Isso já é de bom tamanho. Mas eu agradeço porque ela passou ali, fez o papel dela e foi embora. Tchau, adeus, vai ser feliz, né? Quando eu solto essa pessoa, consequentemente a vida dela vai encarregar do que ela precisa, do que ela precisa aprender, das consequências que ela precisa daquilo. Agora, quando eu fico segurando, eu não perdoo, eu não estou deixando Deus agir na vida daquela pessoa. Por isso que muitas vezes, ai, nossa, ficou impune. Claro que foi impune. O quanto que você está guardando de mágoa dentro de você, está adoecendo esse corpo, porque você não solta aquela energia. Se você não solta aquela energia, Deus não tem como trabalhar. Então, libera o perdão, porque daí você solta aquela energia para que Deus trabalhe naquela vida e aquela vida arque com as consequências de seus próprios atos. É assim que funciona. Tá? Então, explicado os dois versículos. Voltando aqui. Por que eu acabei fazendo esse áudio gigante? Porque eu já tinha percebido, aqui nesse Romanos 3, fala da questão da lei, quer ver? Deixa eu achar aqui aonde que tá. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mais adiante, quer ver? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunha da lei e dos profetas. Depois, se você tiver tempo, leia o capítulo inteiro para você entender. Espero que você tenha o discernimento e entendimento para ler esse capítulo agora, porque eu já li por muito tempo e eu fiquei tentando entender essa questão da gente ser livre da lei, tá? Aqui ele fala da lei, da gente ser livre da lei, tá? O que acontece? Eu tô lendo livros de física quântica, mecânica quântica, e um livro muito interessante está me chamando a atenção para esse capítulo, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Eu amo o jeito que ele ensina as coisas, ele também tem muita ciência, esse livro tem muita ciência, e aí ele está falando como que eu saio da lei. O que acontece? Nós temos leis físicas que comandam este mundo. Só que se eu quero transformar minha vida, meu corpo, eu tenho que ir além da lei, né? E eu lembro que quando eu li esse capítulo, e eu já li a Bíblia mais de uma vez, quando eu li esse capítulo, eu ficava tentando entender como assim eu sou livre da lei, né? Que tipo assim, esse aqui está falando dos judeus, mas a gente pode trazer para nós, né? Todos nós estamos olhando a vida pela lei, tá? Mas a gente pode ir além da lei. Tipo assim, deixa eu ler um trechinho aqui do livro que eu tô lendo para ver se eu consigo ser mais clara sobre o que eu estou falando, né? Deixa eu colocar aqui para não fechar a Bíblia. Aqui, cadê? Vou aqui. Mude sua mente, mude sua vida. Tá? E na página 60 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Como reconstruir sua mente e criar um novo eu. Esse livro é sensacional. Ele traz o experimento da dupla fenda, sem falar do experimento da dupla fenda, mas ele traz de um jeito assim, esmiuçado, assim, tintim por tintim, como se ele pegasse aquele experimento e explicasse cada detalhe, colocasse cada ingrediente. É sensacional. Indico que, se tiver oportunidade, compre o livro e leia, porque vai ser transformador. Mas lendo aqui a página 60. O desenrolar deste capítulo conduz você da noção de mente e matéria. São totalmente separados para o modelo quântico. São totalmente separados para o modelo quântico, que estabelece que eles são inseparáveis, ou seja, uma coisa só, tá? Mente e matéria. Mente é matéria e matéria é mente.
Assim, em todas aquelas ocasiões no passado em que você tentou mudar, talvez seu pensamento estivesse fundamentalmente limitado. Você provavelmente acreditavam que eram sempre as circunstâncias externas que você precisava mudar. Se eu não tivesse tantos outros compromissos, poderia perder o excesso de peso e aí ficaria feliz. Todos nós fizemos alguma variação sobre o tema. Se isso, então aquilo, causa e efeito. Foi esse trecho aqui que me fez pensar, que me fez lembrar desse versículo que eu estou falando. E se você pudesse mudar sua mente, seus pensamentos, sentimentos e seu jeito de ser fora das fronteiras de tempo e espaço? E se você pudesse mudar à frente do tempo e ver os efeitos dessas mudanças internas em seu mundo externo? Você pode. O que mudou profunda e positivamente a minha vida e a vida de tantas outras pessoas é o entendimento de que mudar a mente e, portanto, ter novas experiências e obter novos insights é simplesmente uma questão de quebrar o hábito de ser você mesmo. Quando você supera seus sentidos, quando entende que não está preso a correntes de seu passado, quando tem uma vida maior que seu corpo, seu ambiente e o tempo, tudo é possível. A inteligência universal, ou seja, o todo, que anima a existência de todas as coisas, surpreenderá e encontrará você. Ela não quer nada mais do que lhe dar acesso a tudo o que você deseja. Em resumo, quando você muda sua mente, muda sua vida. Mas voltando aqui, ó, você provavelmente acredita que era sempre as circunstâncias externas que você precisa mudar. Eu tô lendo esse livro e aí eu começo a entender que as leis físicas, a gente fica tentando mudar a vida pelas leis físicas. E que aquele versículo que eu estava lendo lá de Romanos 3 fala da questão da gente ser justificado pela lei. O que que acontece? A gente fica baseado que eu só consigo mudar a minha vida, isso é newtoniano, isso é materialista. Ah, eu só vou conseguir mudar minha vida se eu fizer X, Y, Z, tipo assim, a mudança externa. A mudança externa não muda nada, porque você faz um esforço danado para tentar obter qualquer resultado que não é o resultado realmente que você quer. Se você não mudar a sua mente, eu lembro que quando eu entendi isso, eu parei de ficar atrás de dieta, disso, daquilo. Porque eu preciso mudar os meus pensamentos, entender, por exemplo, eu começo a estudar e eu começo a entender que parte da gordura, ainda mais quando eu faço uma série de exames e não aparece diabetes, não aparece colesterol, não aparece nada. Meus exames estão dizendo que que eu sou saudável, mas o meu corpo, quando eu olho para o espelho, está dizendo que não. Então, o que está certo sobre isso? Por que o meu exame tem um resultado e o meu corpo físico está me mostrando outro? Aí, quando eu volto a estudar esses livros e a Bíblia, eu vejo que eu estou presa na lei de que se eu não mudar o externo, o interno não vai mudar. Tipo assim, eu tenho que mudar meus hábitos fora para mudar dentro. Mas daí eu começo a observar meus hábitos, o 80% saudável eu já estou vivendo. Eu estou pecando praticamente nada. Eu não estou vivendo de excessos. Então, por que que eu estou com esses excessos se eu não estou vivendo ele? Por causa da minha mente. O que que acontece? A obesidade, ela está relacionada não só com a alimentação, com a falta de atividades físicas, né? A gente trata isso, isso é importante, sim, mas quando você vai buscar a causa raiz, ela está diretamente ligada à insegurança. Eu estou insegura de mim, insegura do lugar que eu estou. Quando eu transmito ao meu subconsciente, ao meu inconsciente e subconsciente de que eu estou insegura, naturalmente ele começa a emanar capas protetoras. Preciso proteger essa criatura, esse ser. Por quê? Tem um vídeo do Joe Dispenza que ele explica isso com precisão, que ele fala assim: imagina que na época das cavernas a gente tinha que se proteger do tigre dente de sabre,
do mamute, dos animais gigantes, né? Mas hoje em dia a gente não passa mais por isso, a gente não precisa se esconder na caverna escura, a gente não tá sobre ameaça de morte, né? Só que o que acontece? Qualquer coisa que acontece para mim, no meu ambiente, que causa uma sensação de medo, de pavor, o meu inconsciente entende que eu estou sob ataque, que eu preciso fugir ou me esconder. É a mesma reação que a gente tinha na época das cavernas, mas que hoje a gente não precisa viver. Só que como eu não tenho como me esconder e não tenho a necessidade de fugir, isso se torna gorduras no meu corpo, capa de proteção, né? Então eu preciso ir lá na minha mente entender que o meu corpo está tentando me proteger porque ele acha, por conta de que eu estou transformando a minha vida, ele acha que eu estou em perigo. Aconteceu quando eu precisava sair do relacionamento, né? Quando eu começo a entender que eu preciso sair do relacionamento, o meu corpo começa a crescer mais, porque, tipo assim, eu estou segura onde eu estou, mesmo estando infeliz. Aconteceu a mesma coisa quando eu saí da igreja, que eu precisava, que eu começo a entrar nesse caminho de desenvolvimento pessoal, que eu começo a mergulhar de cabeça. Eu já vinha por esse caminho desde 2009, mas eu ainda estava na igreja, ou seja, eu ainda não tinha escolhido sair. Mas daí, quando eu saio da igreja, aí o meu corpo começa a aumentar ainda mais. Por quê? Porque eu saí do local que eu conhecia e eu começo a entrar em territórios desconhecidos. Naturalmente, o meu corpo entende que eu estou sob perigo, então ele precisa me esconder, ele precisa me proteger. Quanto maior eu fico, lembra o reino animal? Os animais, eles tentam parecer maior para se defender dos predadores. O que está acontecendo com um corpo que faz exames e não tem nada, mas ele está cada vez maior? Esse corpo está me mostrando que ele está se sentindo inseguro, então eu preciso mudar essa programação de insegurança para que eu estou segura, né? O mesmo acontece quando eu começo a querer me separar, meu corpo aumenta, é lógico que quando meu corpo começa a entender que eu estou melhor, por exemplo, eu perdi já 10 quilos, por quê? Porque ele entendeu que tudo bem, eu estou fazendo um novo processo e eu não estou morrendo por isso, e nem vou morrer por essa situação. E então, assim, é para tudo na vida é isso, né? O que eu entendi aqui, se você tenta mudar pela lei física, você não vai mudar nada. Você precisa trabalhar a sua mente. Por que que agora eu fui no endocrinologista, fiz exames e não deu nada? Mas por que que agora eu estou indo para o campo físico? Porque eu já venho fazendo trabalho mental. Então agora sim, agora eu posso associar atividades físicas, uma alimentação mais regrada com a mente que eu já venho trabalhando. Aí eu vou obter o resultado que eu busco, porque eu já venho fazendo esse trabalho interno, né? E é isso para tudo, tá, gente? Para tudo é isso. Então, para a gente conseguir resultado no físico, a gente precisa entender que pecado quer dizer separação, eu estou separada de Deus. Quando eu separo a matéria do espírito, né? Que nem ele colocou aqui, mente é matéria e matéria é mente. E quando você começa a estudar, entende que Deus, na verdade, é pura consciência, uma energia criadora que cria a partir da consciência. Então você entende que você não está separado e que você e essa consciência é uma coisa só, que essa consciência ela procura se neutralizar para que você faça escolha, que sim, você está aqui para ser Deus vivendo a experiência, porque ele, como consciência e energia, ele consegue criar, mas experienciar só através da gente. Então, você precisa, para que você consiga trazer para a matéria física, você precisa se desconectar dessa matéria física, que é o que esse livro está trazendo aqui. O que que acontece? Como que eu faço essa desconexão? Através de meditação, de oração, fazendo essas análises que eu estou fazendo, entendendo que realmente eu sou. Então, quando eu entendo que eu sou essa totalidade, eu me desligo por um momento, né? Lógico que não dá para fazer um desligamento
total, porque se eu desligar total, o corpo se apaga, né? Que é o que a gente chama de morte. É como eu tirar a bateria de um celular. Esse celular não vai funcionar mais. Então, assim, não há como fazer esse desligamento. Para a experiência, eu faço apenas assim. Imagina que eu ponho o celular para carregar desligado. Eu desliguei ele, ponho ele na tomada, ele vai carregar rapidinho. Então, a meditação, a oração, essa conexão com o meu eu superior, que é Deus, faz com que eu recarregue as energias para esse corpo. É nesse momento de recarregar que eu chego lá, é lá que eu crio, enquanto eu estou recarregando as minhas baterias, né? Então, enquanto eu estou lá recarregando a minha energia, porque a meditação ela é melhor do que dormir, falar para vocês. Quando você faz uma meditação de verdade, assim que você se desconecta dessa matéria, quando você volta, a sensação é que você dormiu muito mais do que se você tivesse simplesmente deitado, fechado os olhos e dormido. Pelo menos eu tenho essa sensação toda vez que eu medito, né? Eu tenho uma sensação assim de descanso do corpo, de recarregar ele mesmo. Mas por quê? Porque a bateria volta recarregada, né? Eu fui para a fonte e voltei. Então, quando você faz a meditação, gente, a meditação ainda é a melhor ferramenta, tá? De materialização e de recarregar energia, não tem outra. As outras são maravilhosas, nos mostram o caminho, nos traz um monte de coisa. Só que você vai reprogramar a sua mente, tem que ser através da meditação. Então eu faço essa meditação, me conecto com o meu ser superior e nessa conexão eu coloco para ele tudo que eu quero materializar aqui, ou seja, de mim para mim mesma, né? Por isso ninguém vai ao Pai se não for por mim, ou seja, eu só vou a Deus através de mim mesma, eu sendo filho hoje. Entende? Todo esse entendimento faz com que eu tenha uma transformação gigante e aí sim eu consigo nessa conexão trazer para a matéria tudo que eu quero. Ou seja, eu saio da lei física e só rompendo a barreira da lei física que eu consigo materializar o que eu quero, né? Eu tenho que sair da lei, senão eu não consigo materializar no físico. Aí sim, quando está materializado, aí eu vivo debaixo da lei. Aí eu sou justificado pela lei. Aí só acontece pela lei. Mas para eu materializar, eu tenho que sair da lei, ou seja, eu tenho que sair do físico através da meditação, da viagem astral. Eu posso praticar através do sonho, porque os sonhos são viagens astrais, então eu posso aprender a fazer essas viagens astrais enquanto eu estou dormindo de modo consciente, porque todos fazemos a viagem, só que nós não lembramos. É a maneira que recarregamos a pilha do corpo, né? A bateria do corpo. Mas dá para a gente praticar e aprender a ter os sonhos conscientes. Então, levar tudo o que eu necessito para quem eu sou no superior e então materializar no físico. E basicamente é isso. Entenderam? Bom, eu sou Thaís Endio. Espero ter conseguido explicar o raciocínio de hoje, que foi algo incrível para mim. Eu diria que foi uma canalização da minha totalidade. E beijos de luz e até os próximos áudios em aula. É isso.